Fala, Almir, seja muito bem-vindo. Tudo bem, Lucas? Bom dia para você, bom dia para todos aí que estão assistindo o evento. Parabéns pela organização. Vi aí que a sala já está com mais de 100 pessoas ao vivo. E vamos lá, vamos falar de cibersegurança, vamos falar de educação em cibersegurança. É um prazer estar com vocês aí. Cara, o prazer é todo nosso, Almir. Eu particularmente estou falando contigo a primeira vez, então vai ser uma honra aí poder trocar algumas informações, algumas ideias, né? E, poxa, o Almir, ele além de ser o diretor acadêmico na C-Cyber, ele também é professor, né? E o fato dele ser professor é o que mais é interessante aqui nesse momento para vocês explorarem aí um pouco desse conhecimento todo que ele vem desenvolvendo em cibersegurança, né? E a gente vai falar especificamente sobre certificações e habilidades, né? E como ir além da operação da ferramenta, porque às vezes a gente vai lá, busca como é que fala, em comunidades, em grupos, tal, vou aprendendo a me virar na ferramenta, como todo bom profissional de TI a gente gosta de ir fuçando, né? Mas a gente está falando de algo muito sério. Cibersegurança precisa ser tratado com responsabilidade. Então você trilhar um caminho de aprendizado, né, e de estudo coerente com aquilo que você quer entregar para o teu cliente ou entregar ali onde você presta serviço é fundamental. Almir, para a gente começar esse bate-papo, fala um pouquinho de você e um pouquinho da C-Cyber para o pessoal conhecer vocês, pode ser? Beleza, vamos lá. Bom, pessoal, eu sou o professor Almir Alves, eu sou sócio e diretor acadêmico da C-Cyber. A C-Cyber é uma academia especializada na capacitação em cibersegurança. A gente não faz consultoria, a gente não vende produto, a gente capacita, treina pessoas de empresas, profissionais individuais, times de várias equipes e mesmo individuais nos temas diversos da cibersegurança. A C-Cyber ela é uma empresa nova, ela nasceu em 2019, mas começou a operar em 2020, mas hoje a gente já tem aí na nossa lista de clientes algumas empresas bastante importantes, como um dos 3 top bancos do Brasil, um dos 3 top players do mercado de meios de pagamento, uma das 5 maiores empresas de energia, uma das 3 maiores de mídia, entre outros vários clientes que a gente tem. E a gente tem alguns diferenciais aí, como, por exemplo, a gente tem exclusividade no Brasil para treinamento utilizando uma plataforma de simulação israelense chamada CyberRange, da empresa Cyberbit, que é a mesma plataforma que treina a associação dos 100 principais bancos dos Estados Unidos, treina as forças especiais de Israel, da Austrália, 50 instituições na China e em outros lugares do mundo. Então, a gente trabalha com o que está no estado da arte da cibersegurança. Então, CIEM de primeira linha, firewall de primeira linha, ferramenta de monitoramento de primeira linha e aprendizagem baseada em cockpit, ou seja, a gente monta literalmente um SOC durante o treinamento e executa as tarefas em cibersegurança e faz algo muito semelhante também em desenvolvimento seguro, com uma plataforma da Veracode, cursos onde você coloca a mão na massa. Eu já atuo nessa área de segurança da informação desde 2006, eu já sou um dinossauro da cibersegurança aí, lá no começo, quando ainda era só segurança da informação, ainda não se tinha muito o termo cyber, né, que era um pouco mais recente. Eu comecei os meus estudos, eu sou professor de tecnologia há 20 anos, fui coordenador do curso de segurança da informação da FATEC São Caetano, que é bastante reconhecido, coordenador dos cursos de engenharia da FIAP, professor dos cursos de tecnologia lá durante 12 anos, fui coordenador da Universidade de Brás Cubas e atualmente eu sou professor do MBA de Data Science da PoliUSP, né, com a Fundação PS, na disciplina de cibersegurança também. Então, estou bastante ativo, tanto no mercado corporativo quanto no mercado educacional. E também desenvolvi tecnologias de comunicação criptografada. Então, é um terreno que eu já convivo e milito há bastante tempo e quero trazer mais gente para ele. Pô, sensacional, Amir. A gente poder receber um pouco de informação de você com essa bagagem toda, com certeza aí vai ser muito importante para esse momento que a gente está vivendo, né? Porque vamos partir do princípio onde estamos inseridos num processo de transformação digital eminente, né? Estamos vivendo isso, não tem como a gente fugir. E falando do mercado corporativo principalmente, né? Antigamente o digital, na maioria das vezes, fazia parte da empresa ajudando num departamento ou outro. Hoje está todo mundo inserido nisso, se digitalizando, e conforme a gente vai
usufruindo da tecnologia, digitalizando as informações, a gente coloca as empresas e os dados todos em risco, né? E a gente vê isso se movimentando demais. Porém, essa visão e a interpretação do que pode ser feito parte de alguém que tem se dedicado como você, né? De pessoas que têm estudado e aprimorado o conhecimento, porque a gente vê que o aprimoramento, né, do cybercrime tem sido mais acelerado, né? Então, sim, obviamente que a gente trabalha muito forte na defesa, né, na prevenção e, em alguns casos, infelizmente, na contenção, né? A gente brasileiro às vezes tem isso de esperar acontecer para se movimentar, né? É uma característica ruim, negativa, né? E aí, a nossa curadoria, fazendo voto de apreciação de novo para a nossa equipe aqui, trouxe alguns dados importantes para a gente começar o nosso bate-papo, que é o seguinte: olha, em fevereiro de 2022, existiam quase 600 mil vagas de emprego no setor de segurança cibernética no cenário global, né, o que significa que apenas 68% dos empregos abertos são preenchidos, né? Isso é um dado lá da busca cibernética. Então a gente vê que está tendo uma dificuldade, né? Talvez daquele tema que a gente falava na primeira palestra, de as empresas separarem budget ou também de terem profissionais preparados. E aí tem um outro dado: 76% dos profissionais de segurança cibernética consideram difícil recrutar e contratar novos funcionários, né? Pessoas qualificadas. 40% dos líderes de TI dizem que as vagas de segurança cibernética são as mais difíceis de preencher, né, de acordo com o CISO Online, e até 2025 haverá 3,5 milhões de empregos de segurança cibernética não preenchidos em todo o mundo, que é aproximadamente aí o que a gente teve em 2021, segundo aí a Cyber Security Ventures, né? Então a gente está vendo que esses dados, eles apontam para o mercado aquecido, porém tem alguns gaps, algumas dificuldades. Então vem a minha primeira pergunta para você, Almir. Carreira na segurança cibernética, quais são os principais níveis, né? O que eu, como profissional de TI, preciso considerar, né, como níveis e oportunidades para eu conseguir me engajar nesse cenário atual todo? O que você considera ser pontuado por aqueles que estão querendo entrar nisso? Bom, eu acho que para poder responder isso, acho que é bom a gente retornar numa fala sua logo anterior, que fala sobre a transformação digital. Fica à vontade. O que acontece? Hoje em dia, a gente tem muitas empresas que elas estão no mundo digital, elas têm presença digital, elas muitas vezes têm espaço no metaverso, elas têm comunidades, elas têm uma série de coisas. Só que quando você entra dentro dos muros dessa empresa, ela é uma empresa tradicional, departamental, com hierarquia forte, com processos ainda lá do final dos anos 90, começo dos anos 2000, ou seja, ela tem um lado digital numa ponta e ela tem um lado muito tradicional e mais burocrático do outro. E isso não casa muito. Então, quando você fala de segurança cibernética em empresas que ainda têm uma estrutura de comando muitas vezes tradicional, isso pode soar um pouco estranho. Mas, ao mesmo tempo, essas empresas vendem na internet. Então, o processo de digitalização foi acelerado para gerar faturamento, mas o processo de transformação digital para os seus funcionários nem sempre foi completado na mesma velocidade. Isso cria um gap para que se pense na compreensão da necessidade de você proteger esses ativos digitais. E aí, nesse descompasso, aparecem coisas como vagas que são difíceis de preencher. Então, indo na sua pergunta exatamente, quais os níveis, oportunidades e cenário atual? Vamos lá. O profissional de segurança cibernética, segurança da informação, ele tem um campo grande para trabalhar. Seja ele um profissional talvez menos técnico, um profissional de GRC, de arquitetura de segurança, um profissional de gestão de riscos, esse cara ele tem uma missão muito importante, que é quebrar essa resistência inicial das empresas. E são oportunidades já para profissionais mais de nível pleno e sênior, que é o cara que já está dentro da empresa, já conhece o mercado corporativo, já sabe como quebrar barreiras, tem um discurso mais alinhado para convencer uma chefia, uma alta administração, de que a segurança da informação merece atenção, merece orçamento, merece espaço e precisa de time. Então, essa quebra desse paradigma talvez comece com esses profissionais. Então, estou falando um pouquinho
no inverso da pirâmide, porque esses caras são os quebradores de paradigma. Então é importante que eles existam e estejam inseridos. Na outra ponta, a gente tem uma demanda grande, e aí fala daquelas porcentagens que você citou, de que as empresas não conseguem contratar, porque elas não conseguem chamar pessoas que atendam aos requisitos da vaga. Então, o que eu acho que é importante? As oportunidades existem, mas muitas vagas elas são superdimensionadas, por exemplo, para um profissional que está entrando na carreira. Se pede muita coisa de um profissional júnior. Tá? As vagas existem, mas, por exemplo, tem muita empresa que quer contratar um júnior, mas ele já lança a vaga para pleno, porque ela fala, não vou encontrar um júnior assim. E não vai mesmo, então o júnior é júnior. Ele está lá para começar a trilhar uma carreira. Mas o que eu recomendo? Quais são os níveis, né? Vamos pensar primeiro naquela posição que grande parte dos profissionais querem atuar, que é o SOC, né? Centro de Operações de Segurança. Cara, esse cara pode começar a trilhar sua carreira entrando no SOC atuando como trainee ou como nível 1, que é o cara que faz o primeiro atendimento, é aquele cara que vai, muitas vezes, pegar os alertas do CIEM, pegar uma ferramenta de varredura de vulnerabilidades, vai tentar correlacionar essas informações e ele vai montar a primeira visão de um potencial incidente cibernético e criar um ticket de qualidade para que os profissionais plenos e sêniores possam, de repente, responder e fazer as mitigações necessárias. Então, esse é um campo. Então, só que talvez seja o lugar onde você tenha mais oportunidades para os analistas de segurança. N1 para esse atendimento inicial, N2 para um tratamento um pouco mais aprofundado, uma intervenção quando, de repente, já se tem aí um incidente em curso, e o N3, que é o cara que já vai pegar pesado lá, vai trabalhar junto com o time de resposta a incidentes, né, que é o CSIRT. Então, esses caras que trabalham na defesa cibernética, eles encontram um campo com bastante oportunidade, tá? Tem muita vaga para sênior em SOC, porque os caras falam, eu só confio no sênior. Mas, cara, você precisa de alguém para fazer a triagem. Então, se o cara procurar, ele encontra vagas nesse sentido. Na outra ponta, você tem os caras que se especializam em Red Team, os pentesters, né? Que todo mundo que faz segurança da informação quer ser pentester, né? É legal ter o pensamento do hacker e tal, só que a trilha de aprendizagem de um pentester é bruta. O cara precisa saber linguagem de programação, o cara precisa saber script, o cara precisa conhecer infraestrutura de redes, o cara tem que ter a linha de pensamento totalmente baseada num MITRE aí, o cara tem que conhecer o framework do ataque, conhecer todas as 14 táticas, conhecer as 185 técnicas, conhecer centenas de procedimentos. Por quê? Porque aí ele vira um bom pentester. E veja, eu estou falando de números grandes, mas as oportunidades, elas estão aí. E como que você chega lá? É importante você estruturar a sua trilha de aprendizagem. O que é preciso saber? Por onde eu começo? Quais conhecimentos iniciais? Mas eu falo, sabe qual a principal dica inicial do cara é desenvolva competências comportamentais. Saiba lidar com a pressão, saiba escrever um bom relatório e saiba se comunicar também com pessoas não técnicas. Porque as pessoas não técnicas, elas esperam que você resolva o problema. Então, muitas vezes falam, não, eu preciso da ajuda de uma alta administração, de uma área menos operacional e menos técnica. Então, desenvolva esses skills, que normalmente eles não são apresentados na hora de você publicar uma vaga. Tem aquele monte de conhecimento técnico e não fala disso. Então é importante o cara saber lidar com a pressão, saber se comunicar tecnicamente e também para não técnicos. Mas eu acho que tem mais algumas coisas para a gente falar, senão a resposta fica muito longa. Então, para iniciar, eu diria que é isso, o Lucas. Olha, você comentou de uma coisa que a gente já está falando há um bom tempo, comentamos hoje já sobre isso, que é a questão de saber se comunicar, né? Porque são soft skills, na verdade, né? A gente precisa aprimorar isso, não somente o hard skills, porque a gente vê, de fato, a galera extremamente inserida na operação, né? E aí eu venho trilhando um caminho em cima disso, desenvolvendo e tentando conhecer alguma coisa. Só que eu até brinquei num outro conteúdo que a gente está fazendo, que infelizmente, né, a gente vê uma geração de rodapé. A galera tá tentando saber de tudo, mas não se aprofunda. Então fica tudo ali no rodapé.
né? Então não Exato. consegue explorar. E isso a gente tem visto muito em cibersegurança, principalmente por quem quer prestar o serviço. Porque assim, eu tenho uma empresa, eu estou prestando serviço, estou vendo a demanda em cibersegurança, então peraí, eu vou começar a prestar o serviço disso, né? E aí eu vou indo atrás de ferramentas que me ajudem, mas espera lá. O que a gente tem percebido muito como desenvolvedores de software também de cibersegurança é que é o seguinte, não adianta você ter a ferramenta somente lá na ponta. Porque, beleza, e aí, como é que você vai configurar? Como é que você vai implementar? Quais são Exato. as suas... Qual que é a sua metodologia? Como é que é a sua interpretação da rede? Como que você faz um levantamento da rede para você saber o que é importante implementar, o que tipo de política que você vai aplicar, né? E constantemente, diariamente, a gente tem conversado, né, sobre esses assuntos, porque a gente vê que tem essa defasagem. Então, agora vamos entrar num lado um pouquinho mais prático, né? Você, como tendo essa bagagem toda, né, e entendendo também da mesma forma como a gente tem entendido, né, o que você vê ali como não... Os pilares você já disse ali que você precisa ter, as principais skills ali que a gente precisa aprimorar. Agora, eu mudando um pouquinho do que está no script, o que você vê hoje como principal gap dos teus alunos, dos profissionais que você tem conversado, que você fala assim, olha, é isso que você precisa trabalhar, além das soft skills, né? Para a gente poder, de fato, aplicar uma estratégia eficiente, né? Na tua visão, como que tem sido isso? O que você tem tido mais trabalho, entre aspas, para moldar ali no pessoal que tem acompanhado e tudo mais? Vamos lá. Essa é uma pergunta importante, porque eu vi até que tem uma pergunta que fala: cadê as vagas de júnior? Então, já respondendo isso, nesse contexto que você perguntou, eu falo o seguinte, cara. É muito importante que o profissional que queira atuar com segurança da informação, seja ela ofensiva ou defensiva, esse cara precisa ter dois conhecimentos fundamentais: sistemas operacionais e redes. Esse cara precisa ser bom de sistemas operacionais e redes. O cara precisa entender como funciona o Windows Server, como monta um AD, como eu monto todos aqueles serviços de DHCP, DNS, tal. Como é que eu configuro o GPO? Como é que eu coloco os clientes na rede? Como é que eu faço isso com segurança? Como é que eu faço um ótimo hardening? Ou seja, entramos na segurança. Hardening é segurança, certo? Agora Como colocou o é pé lá. Então, colocou o pé lá. Só que esse cara que vai aprender sistemas operacionais, hardening e redes, ele já pode entrar na área atuando com infra de redes. E eu vou te falar que o melhor caminho para você atuar com cibersegurança é começar trabalhando com infra de redes. Por quê? Porque você já está com o pé dentro. O cara que trabalha com infra, ele vai ter que mexer com switch, com roteador, vai ter que mexer com VLAN, vai ter que falar aquela segmentação, endereçamento, subnet, mas também ele tem que se preocupar em estabelecer os limites. Quando você estabelece limites, limite de entrada de host numa rede, regra de firewall, você está mexendo com segurança. Então, talvez o melhor caminho para responder a pergunta: cadê as vagas de júnior? Cara, vá buscar esses caras da infra. Ou vire um profissional de infra, porque tem muita empresa que tem vaga de infra. Sabe por quê? Como agora a segurança da informação ela deu um up, né? Ela está muito em evidência, tem muito profissional de infra que foi para a segurança da informação e agora formou um gap em infra. Pô, então seja esse cara de infra, que ele já entra no mercado, ele é relativamente bem remunerado, ele vai aprender muito. Então você vai desenvolver os dois pilares principais de conhecimento para você se tornar um profissional de segurança, que é SO e redes, para depois você conhecer e desenvolver conhecimentos em outras áreas. E aqui eu listei o seguinte: é importante conhecer um pouco sobre banco de dados, porque banco de dados é muito visado em ataque cibernético. É muito importante conhecer pelo menos uma linguagem de programação, mesmo que você seja de defensiva. Conheça Python, saiba fazer script em PowerShell, em Bash, saiba fazer script de automação em Python, saiba fazer os procedimentos de hardening mais utilizados nas melhores práticas de segurança, conheça todas as publicações do CIS Benchmarks, que é um ótimo ponto de partida. E aí você se preocupe em desenvolver nas tecnologias e ferramentas de cibersegurança, como, por exemplo, pega aí e vê qual que é um modelo, né? Qual é um fabricante de CIEM bacana,
baixa uma VM comunitária desse CIEM, de um Splunk, de um QRadar, de um Vazu, de um Elastic, e aprenda a utilizar esse CIEM. Faça um treinamento de CIEM. A mesma coisa para um firewall. Aprenda a usar o IPTables, mas aprenda a utilizar um firewall NG. Aprenda a usar um Palo Alto, um Fortinet. Isso é importante. Você tem que ser muito bom em análise de protocolo. Wireshark, essas coisas tem que ser bom. E também uma ferramenta de PSDS, né? Um Snort, um Suricata. Agora, se você puder colocar tudo isso dentro de um mesmo ambiente, seria o ambiente de simulação, que, por exemplo, nós temos aqui na C-Cyber, muito bom. A gente consegue, por exemplo, treinar todas essas tecnologias e desenvolver todos esses skills num ambiente único, numa rede grande, que tem todos esses segmentos que eu falei, que tem as ferramentas que eu falei, e ainda tem DLP, eu consigo simular todas as operações do SOC, Threat Intel, Forense e todas essas questões. Então, isso é bacana. Então, eu diria que a trilha para esse cara chegar lá passa por esses conhecimentos, mas principalmente adquirindo os conhecimentos fundamentais, já tenta entrar na área. Não espera você... Sabe aquela história? Feito é melhor do que perfeito. Não espera ficar perfeito demais, já vai entrando, porque aí você vai adquirindo durante a jornada, até para você saber qual vai ser a linha que você vai tomar. Ela é uma carreira muito em Y, né? Você pode ir para um lado ou para outro. É isso. Agora, até para instigar a veia empreendedora de quem nos ouve aqui, o Hudson até comentou aqui que o problema é que o mercado procura um cara multitask, né? E às vezes quer muitas habilidades ali para preencher uma vaga, que às vezes a remuneração não tá muito compatível, né? Só que o que a gente percebe é o seguinte, isso dá abertura para o mercado de prestação de serviço, né? E aí entra a questão, tô até fugindo um pouquinho aqui do roteiro, Almir, que eu acho que são coisas importantes da gente comentar. E eu quero explorar, cara. Eu vou explorar e depois eu vou seguindo aqui as perguntas no chat também. Porque já todo mundo vai almoçar, então tá tranquilo, né? Acho que esse horário ficou bom, porque se tiver que estourar um pouquinho o tempo, tá dentro. Vamos lá. Tá tudo certo. Vamos lá. Então, o que eu tenho percebido? Que, às vezes, esse mercado de prestação de serviço ele é explorado por falta, né, de coerência nessas vagas que estão sendo ofertadas. Pô, é um multitask com um salário ali que não é compatível. Então, o que acontece? Quem presta o serviço abocanha essas demandas. Por quê? Ele fala o seguinte, eu vou prestar o serviço porque eu vou envolver tudo isso, porque a minha empresa trabalha desde a infraestrutura e aí eu vou usando vou atendendo outros pilares aí com o meu portfólio de serviços, né? E aí o prestador de serviço passa a contratar profissionais, né? Então a gente vê que realmente a terceirização tem sido a saída para que torne isso acessível, principalmente para o mercado de pequena e média empresa que não tem condição de contratar um profissional com essas habilidades, todas essas skills que a gente comentou, então vai para o lado da prestação de serviço, mas ainda assim a gente vê, né, que há uma defasagem do próprio prestador de serviço por não trilhar um caminho desse todo, mas aí vem um ponto que você comentou que eu também sou a favor disso, melhor fazer, né? Vamos lá, começa a arrumar a infra, vai da onde você conhece, vamos pegar os fundamentos. E aí, tem bastante pergunta aqui, deixa eu até comentar um negócio, perguntaram se vai ficar gravado, sim, tá, até o final da semana a gente disponibiliza todas as lives aí que a gente tá fazendo, todo o conteúdo. Já virei até o Mestre Wong do Doutor Estranho, ó. Pô, aí sim, hein? Pelo menos a referência é legal, o filme é bom, o filme é bacana. O filme esse aí desperta um pensamento elevado aí, esse é legal. Sai da caixinha. Então, vamos seguir nessa onda então aí, ó, que eu tô conversando com o Mestre Wong aqui. Olha só, o Fig perguntou um negócio interessante, qual a formação então, ou melhor, qual a empresa da formação que o senhor está informando como melhor? Porque o que eu vejo é o seguinte, tô nesse cenário, preciso me especializar. Eu entendo, tá? A minha interpretação tentando passar ali para frente para o pessoal, que nem todas essas skills você vai aprender num curso específico, são junções, né? Essa trilha tem algo já preparado ou algum local onde a gente consiga sintetizar o máximo de informação? Eu sei que a C-Cyber
tem um caminho parecido com isso, mas o que você recomenda para aproveitar já a pergunta aí? Olha só, eu vou comentar sobre um curso nosso aqui, que é o From IT to Cyber. O nome é até sugestivo, né? Sair da TI para Cyber. Então, ele é um curso que ele tem 14 tecnologias que são ensinadas nesse curso. Ele é um curso mais longo, né? O aluno que contrata, ele tem acesso durante aí 6 meses ou 12 meses, mas se ele se dedicar, dá para ele fazer em uns 4 meses. Então, ele é um curso que tem a parte de SEO, o cara aprende Windows Server, Linux Server, depois ele aprende hardening de Windows, hardening de Linux, ele aprende 4 bancos de dados, então vai lá de MySQL, SQL Server, MongoDB e o Oracle, aprende pelo menos a parte básica, a configuração básica e o hardening de cada um deles. Ele vai ter um módulo de redes, onde ele vai aprender a criar uma rede, vai estudar protocolo, vai aprender segmentação, endereçamento, vai montar redinhas lá para fazer elas comunicar, simuladas, evidentemente. Vai ter princípios de cloud, a gente ensina o cara a criar a conta na cloud, a criar os ativos na cloud, a desenvolver a parte de segurança, IAM, Zero Trust, múltiplo fator de autenticação na nuvem. E ele tem a parte de segurança, onde ele vai aprender a instalar e configurar o WAF, ele vai aprender a baixar, instalar e configurar o CIEM da IBM, que é o QRadar. Vai ter aula sobre firewall, em que ele vai aprender o IPTables, vai aprender o PFSense, vai aprender o Snort, vai aprender o Wireshark. E lá no final do curso, quando ele já aprendeu tudo isso, a gente junta esses conhecimentos e ele vai para o simulador, que é o CyberRange, para fazer uma aula ao vivo, que aí é cenário de guerra para ele aprender a defender. Então, esse curso eu falo, ele é o caminho. Ele é o caminho para o cara entrar. E aí, depois, ele pode se especializar. Pô, eu quero ser um profissional de SOC, quero ser um profissional de forense, quero ser um profissional de análise de vulnerabilidades, quero ser um cara de resposta a incidentes. A gente tem todos esses aprofundamentos. E são aprofundamentos mesmo. A gente já treinou especialistas aí com muitos anos de bagagem, os caras falam, é transformador, tá? Então, quem puder, conheça aí o nosso site, ccyber.com, tá na tela, né? Vai aparecer para todo mundo aí. Tem curso para empresa, tem curso para pessoas, mas o mais importante, tem o curso que é fundamental para você fazer essa migração. Pô, sou um profissional de suporte, sou um profissional de infra, quero ir para a área de cibersegurança? Conheçam o From IT to Cyber. E não é só questão de jabá da empresa, não, gente. Eu trabalho com isso há 20 anos. E eu falo que ter esses conhecimentos é algo transformador. Vai fazer com que você literalmente enfie o pé na cibersegurança e entre de cabeça para poder trilhar uma carreira. Nós estamos falando de um emprego, nós estamos falando de algo que é transformador na vida de vocês. Uma vez bem colocados na área de cibersegurança, você vai ter boas oportunidades, vai ser bem remunerado, vai poder alçar cargos maiores, vai poder se programar para alcançar funções ou de gerência, se você tem um perfil mais gestor, ou de especialista e consultor, se você for mais técnico. Mas, em todos os casos, são funções de alta remuneração, são funções de destaque, e o cara, quando ele se engaja, ele não fica desempregado e nem ganhando pouco, tá? Perfeito. Faltou e responder até alguma coisa, Lucas? Não. A gente tá seguindo num caminho legal aqui, porque até para fazer um comentário, para endossar um pouco do que você está falando, é que é o seguinte, a gente entende, né, quando você vai desenvolvendo esse tipo de habilidade, né, e ainda mais pega uma trilha como essa que vocês prepararam aí do From IT to Cyber, isso instiga o pessoal a repensar a forma como você está fazendo lá na empresa, que é o que você falou, é transformador para a carreira, Sim. Mas principalmente mais impactante para quem está recebendo aquilo que você está prestando de serviço. Exato. Deixa eu só te cortar um pouquinho. Exatamente isso. A gente já tem mais de 50 alunos que foram contratados por empresas do calibre aí de prestador, operadora de telecom, empresa de energia, líderes mesmo de mercado, as MSSPs, que são essas prestadoras de serviço de cibersegurança. Os caras gostam pra caramba dos alunos que a gente entrega, porque eles falam, pô, os caras sabem fazer. Eles não vêm aqui com bagagem de livro e apostila, não. Eles vêm com bagagem prática. Os caras sentam na cadeira e começam a desempenhar mais rapidamente. Eu vou dar um exemplo. Tá? Semana passada,
eu terminei de dar aula num curso de formação executiva para cibersegurança, que é um curso da FDTE, da Fundação de Tecnologia lá da USP, da Poli-USP, que é parceira nossa aqui da CCyber, nós montamos esse curso. Um dos alunos, ele é gestor numa grande empresa de segurança da informação. E ele falou, cara, nós temos um programa interno de formação de profissionais júniores que demora 1 ano para formar o profissional que vocês formam em 4 meses. Sabe o que ele fez? Ele falou, eu tenho 3 vagas abertas, eu não posso esperar 1 ano. Se vocês estiverem prontos, eu quero agora. Então, veja, as próprias empresas têm uma curva de formação mais demorada. A gente vai muito direto ao ponto. A gente mapeou todos esses skills mais necessários para formar esse profissional e conseguimos condensar isso num curso extremamente prático. Ele é um curso que tem cerca de uns 80% só de aula prática, só de ambiente e laboratório. Então, é um negócio muito bacana. E isso é legal. E assim, eu vou só fazer um comentário que eu acho que é importante. Gente, aproveitem que nós estamos na semana de Black Week aqui, né? Que é a CCyber Week. Aproveitem que esse curso que eu falei está com 40% de desconto. Eu acho que é importante também citar, de repente o cara fala, mas agora eu não tenho esse investimento para fazer. Pô, aproveita essa semana, até o dia 27 está mais barato. E é o mesmo curso, não tem diferença nenhuma de quem contrata fora dessa semana da Black Friday. É exatamente o mesmo curso com os mesmos itens. Então, é uma oportunidade, aproveitando a época do ano, para você já começar a pensar nessa transformação ainda em 2022. Vamos começar 2023, de repente, na época do carnaval, você já está falando, estou começando a trabalhar em cibersegurança, porque eu consegui adquirir conhecimentos necessários para fazer essa mudança, tá? Desculpa ter te cortado, mas acho que é importante citar isso também. Imagina, eu acho que você tem que falar mesmo, Almir, porque sendo jabá, é o momento para isso, porque eu acho que essa é a necessidade que a gente precisa preencher também, porque a gente percebe, e eu falo por nós, que estamos diretamente na ponta, na linha de frente disso, com o prestador de serviço e com o cliente, interagindo, intermediando tudo isso, a gente sente essa necessidade, né? E como até complementando o que eu estava dizendo, um profissional que tem isso bem enraizado, né, que desenvolve isso de forma um pouco mais prática, isso gera um impacto e uma transformação muito grande, que é o grande na empresa, né? Que é o grande objetivo, por exemplo, desse evento. Eu preciso conscientizar, eu preciso elevar o nível de maturidade de cibersegurança nas empresas, porque senão a gente entra num cenário, naquele poço que eu não consigo mais sair, né? A gente tá num buraco complicado, aos poucos a gente tem conseguido subir alguns degraus, e que bom que a gente tem possibilidades e oportunidades como essa aqui, né? Aproveita aí a semana de Black Friday, né? Vamos pegar a onda aí das promoções, porque realmente a gente faz isso para facilitar, né? Então, que legal aí que você comentou sobre isso, né? E eu acho que é importante a gente começar a pensar dessa forma. Até respondendo um comentário antes da minha próxima pergunta aqui, o Luiz falou sobre não tem capital para investir, o que ele pode fazer para melhorar os conhecimentos, né? Eu vou começar e eu acho que você pode complementar, não sei se a gente está na mesma linha, mas assim, o que eu poderia falar para o Luiz, né, e eu acho que você pode complementar também, claro, você investir em conhecimento é um caminho, né? Porém, se você precisa gerar isso, né, comece a... Eu sou daquela ideia assim, as dificuldades, os problemas, elas geram oportunidades, né? Talvez seja um momento para você começar a pensar num empreendedorismo ali, né? De você levar esse serviço lá na ponta para que você não dependa ali, né, da contratação, mas que consiga oferecer algo mais elaborado. Mas para isso você precisa se preparar, você precisa de treinamento, você precisa de informação, você precisa de parceria, você precisa de pessoas ali que te ajudem, né? Talvez essa seja uma saída, Luiz, pelo menos na minha visão. Não sei o que o Almir acha. Então, eu acho que tem uma coisa. O Luiz, eu acho que ele até faz parte de alguns dos grupos que a gente discute cibersegurança aí nos WhatsApps da vida, né? Então, é o seguinte, Luiz, e para o restante do pessoal também, tá? Os próprios fabricantes, eles costumam ter as suas academias dentro dos próprios portais. Então, por exemplo, indico fortemente que você busque a parte de treinamento da própria Microsoft, então Microsoft Training, alguma coisa assim. Lá tem treinamento do AZ900, que é o de segurança da informação, para o Azure. É importante conhecer. Mesma coisa
no IBM Security Training, no site da IBM. Conheça a visão desses dois players, eu acho que é importante. Da mesma forma, você consegue buscar conteúdo no Linux Foundation. Então é importante que você busque esses caminhos oficiais. Por quê? Porque são os oficiais, eles vão te dar a informação relevante. Talvez a pegada não seja tão prática de início, como, por exemplo, o curso tão aplicado como aquele que eu falei, que a gente tem aqui na empresa, mas já vai te dar o ponto de partida. Principalmente, Luiz, se você estiver migrando de área, isso ajuda. Agora, se você já for da área de segurança, aí seria legal você ver se nesses mesmos ambientes existem alguns cursos um pouco mais avançados. Eu acho que é importante investir em educação. E também, para conseguir a recolocação, você falou de chamar no privado, acho que você tem meu contato, me chama no privado, eu vou te colocar em alguns grupos que ajudam bastante, tá? Para essa questão de recolocação, tá? E uma outra informação, agora voltando rapidinho, só pegando o gancho, para falar do nosso curso do From IT to Cyber, que eu citei anteriormente, uma coisa que vai além da parte do curso em si, é que todo aluno que contrata o From IT to Cyber tem uma consultoria da C-Cyber para ajudar na recolocação, tá? E da entrada do mercado. Então, tem especialista em RH que ajuda a montar o currículo, a melhorar o perfil do LinkedIn. A gente recebe muita vaga, então a gente acaba levando, né, esses currículos para essas vagas. Isso também ajuda bastante, tá? Então, eu diria que esse caminho de ter contato com instituições que estão muito ativas no mercado, recebendo vaga, ouvindo contratantes, entendendo as demandas, é importante nesse momento. Então, Luiz, fica próximo da gente aí, que aquilo que for necessário para te ajudar, a gente vai abrir portas também. Ô, Almir, e assim, eu vou aproveitar, agora eu vou fazer o meu jabá também, porque assim, Opa, vai em frente. como o Almir falou, existem instituições que investem muito nesse tipo de conhecimento e de facilidade para que você tenha um mínimo de respaldo para chegar e ofertar alguma coisa do tipo, ou levar isso para os teus clientes e gerar isso como um retorno para você, né? Entra uma ideia de ROI, né? Você trabalhar o investimento para isso te gerar um retorno, e ter isso em conjunto é muito bom. E nós aqui da Start, para quem não sabe, para quem não conhece a gente de fato ali, por DNA, nós somos desenvolvedores de software de cibersegurança, nós temos um Firewall Next Generation aí que a gente aplica, né, principalmente em pequenas e médias empresas. Só que o grande ponto é que é o seguinte, a gente não comercializa essa solução para o cliente final. Nós trabalhamos única e exclusivamente com prestador de serviço. Por quê? A gente entende esse cenário, entende as dificuldades, entende os obstáculos, então a gente prepara também o prestador de serviço para conseguir entregar um pedaço desse tipo de prestação de serviço, que é ali a proteção da rede, por exemplo. Então, instituições como o da Start também ajudam nesse processo. Então, eu vou até pedir para o pessoal colocar aqui, se você quiser conhecer também um pouco mais, né, se alguém quiser conhecer um pouco mais sobre o programa de parceria da Start, fiquem à vontade, se inscrevam ali, a gente tem um QR Code, tem um link ali, ó, acabou de colocar no chat, para vocês se inscreverem e conversar com a gente também, para entender qual que é a nossa visão, qual que é o nosso cenário, como que a gente ajuda vocês nessa questão de capacitação, treinamentos, e aí parte desse trabalho aí também vocês vão conseguir com a gente aqui da Start. Mas aí, Almir, vamos entrar num outro ponto, que foi até uma pergunta que fizeram aqui no chat, porque acho que agora olha só, a Ana Carolina, na verdade, ela tinha comentado coisa do que você, parecido com o que você falou, existem outras certificações tal, que são gratuitas, que podem ajudar. Vou partir desse princípio da certificação, porque é comum a gente vê paredes com certificados, bonitinho, né, dá aquela carteirada, isso é excelente, né? Na sua visão, né, o quanto que essa certificação de fato pesa, né? E aí falando da prática, né? E o que eu preciso, né, de verdade ali para eu pegar, tirar aquilo do papel e colocar na prática, né? O que eu preciso fazer para eu destravar, para eu ir à frente? Na tua visão, o que tem sido esse passo, essa virada de chave fundamental aí para os teus alunos? Vamos lá. Vamos falar primeiro de certificação.
A certificação ela é um abre-portas, não adianta. Isso por quê? A empresa, quando ela vai colocar uma vaga, normalmente ela coloca, olha, desejável certificação tal, tal, algumas até são mandatórios. Mas muitas vezes quem constrói a vaga ou quem coloca a vaga no mercado não tem muita ideia do que é realmente o profissional certificado. Talvez o gestor tenha, mas nem sempre. Às vezes fala, olha, eu quero dessas certificações aqui, eu quero que ele tenha 2. Só que, às vezes, isso fica desbalanceado. Por exemplo, tá? Às vezes eles pedem certificação CISP, por exemplo, para um profissional júnior. O CISP é um profissional sênior, consultor, já com 10 anos de carreira. Então, é importante ter ideia de que a certificação ajuda, mas eu penso o seguinte, quando eu vou pensar no estudo para uma certificação, é porque eu quero adquirir um conhecimento que vai ser útil para mim. Eu não quero fazer a certificação para ter o título. Não pense dessa forma. Então, você pode fazer a certificação de 2 formas. Uma é você pegar lá o e-book, estudar, pegar os simulados, fazer 50 simulados e lá no dia da prova fazer uma boa prova e conseguir a nota. Você vai ser certificado. Mas talvez você não tenha colocado a mão na massa, na prática, nenhuma vez. Ou poucas vezes. Então, eu penso sempre o seguinte, o certificado, né, a preparação para a certificação é importante porque é uma forma estruturada para você aprender alguma coisa. Então, o player de certificação ele já teve aquele cuidado de organizar os conhecimentos que são importantes para determinadas funções de trabalho. Então, por exemplo, imagine que o cara vai se preparar para tirar o Security Plus da CompTIA ou o Ethical Hacking lá da SC Council. São 2 certificações legais aí, de nível de entrada para intermediário. Elas organizam bem as informações. Agora, para valer a pena, é importante que você pegue aquele conhecimento e monte o laboratório e execute aquilo, porque aquilo sempre que tem um laboratório lá é porque aquilo foi retirado de alguma necessidade do mercado. Então, a certificação é importante porque ela te valida alguns conhecimentos que o mercado pode te requisitar. Mas faça sempre com o intuito de aprender aquele conteúdo. E complemente o estudo das certificações com outros cursos. Então, por exemplo, aqui na C-Cyber, nós somos parceiros oficiais da CompTIA e da SC Council. Então, tem Ethical Hacking aqui, tem Security Plus, tem CISA Plus, tem Network Plus, tem esses cursos aqui. Só que a gente sempre recomenda que você faça a preparação para a certificação junto com um curso nosso de simulação de ataque cibernético. Porque aí o cara bota a prova. Olha, eu aprendi isso aqui, eu sei coletar lá um indicador de comprometimento, eu sei usar uma ferramenta de forma estruturada, porque eu aprendi lá no conteúdo do Security Plus que eu tenho que pegar o NIST Framework, passar pelas 5 etapas lá para poder fazer desde a detecção até a recuperação do ambiente, mas eu fiz na prática. Por quê? Porque eu vi acontecendo, eu fui lá, fiz a detecção, fiz a análise, fiz a contenção, fiz a resposta e fiz a recuperação do ambiente. Aí eu acho que é legal. Então, a certificação ela é importante porque ela abre portas. Mas ela é mais importante por ela ajudar de forma estruturada a você adquirir um conhecimento que pode ser útil. Mas nunca faça um estudo só teórico. Teoria, ela vai ajudar pouco. A prática vai ajudar muito. Então, quem for contratar uma preparação para certificação, não faça isso sem contratar o laboratório junto. Ou, se você não quer pagar pelo laboratório, verifique formas de simular esse laboratório. Ou então, contrate um curso que tem os skills, a maior parte dos skills que são pedidos nas atividades práticas dos laboratórios preparatórios para certificação. E isso eu acho que é muito importante, porque quando você for para o mercado vai falar para você, senta lá na cadeira e me ajuda a resolver os problemas. Porque problema de cibersegurança nunca é simples. Nós lidamos com desafios complexos todos os dias. Eu falo que é igual você ser um soldado que vai para a guerra. Cara, os 2 lados estão atirando, tem tanque de guerra passando, tem avião voando, jogando bomba em você, e você está lá com a tua mochila e a tua arma na mão, passando no meio desse tiroteio todo, se posicionando e dando o seu melhor. É isso. É o que eu falo que é resiliência. O profissional de segurança cibernética tem que ser resiliente.
E quando você aprende esses conhecimentos na prática, você vai adquirindo essa casca, né? O couro vai ficando mais duro. Você fala, pô, foi difícil fazer esse lab. Na vida real deve ser mais difícil ainda. Então eu vou refazer 2, 3, 10 vezes para ficar bom. Eu passo na prova e aprendo a fazer de fato. Então essa é a recomendação. Perfeito. E vamos aproveitar aqui que o pessoal tá mandando bastante pergunta aqui no chat. Achei uma pergunta extremamente pertinente, porque principalmente depois da Lei Geral de Proteção de Dados dá uma bombada, né? Ajudou a bombar muito aí o tema cibersegurança, colocou em evidência. Porque, de fato, assim, né, a gente vê vários motivos para que uma empresa ou o cenário global, nacional, precise se preocupar. A gente começa lá para evitar que o cara seja uma vítima. Depois a gente pensa em evitar as paradas, em se preocupar com a reputação, evitar perder dinheiro. Mas aí hoje a gente entra com a questão da obrigatoriedade, né? Isso chamou a atenção de diversas áreas, né, que estão envolvidas com todo o processo organizacional da empresa, né? E aí entrou uma área que hoje a gente vê muito, né, que está migrando. E vocês têm ali com o curso que você comentou do From IT to Cyber, acho que isso instigou uma pergunta que foi feita aqui no chat que eu achei extremamente relevante, que a Nathalie perguntou o seguinte: para quem tem uma formação na área jurídica, está entrando no campo da tecnologia, vocês têm algum curso, né? Porque ela lida com cybercrimes e quer obter mais conhecimento. E eu digo o seguinte, né? A gente realmente vê que o direito digital ainda está engatinhando em muita coisa, né? É muito complexo você punir, você criar algum tipo de legislação por conta da proporção que o cybercrime tem, né? Então, achei extremamente relevante. Então, aí passo a pergunta para você aí, Almir. Existe algum curso, alguma formação nesse sentido? Sim, aqui na CCyber nós temos o curso de formação em GRC, que é o Governança, Gestão de Riscos e Compliance. Compliance é jurídico, né? É você entender. Se eu estou no setor regulamentado, eu tenho leis, normativos, eu tenho recomendações, eu tenho obrigações que o mercado me impõe. Uma delas hoje, obrigatoriamente, é a LGPD, tá? Então, estar em compliance é fazer com que a área de tecnologia coloque para dentro do seu parque tecnológico as obrigações legais. Então, por exemplo, LGPD, proteção de dados pessoais. Então, eu tenho que ter controles de segurança tecnológicos lá na ponta. Mas eu tenho que ter na outra ponta alguém que vai interpretar essas necessidades para o meu setor. E no nosso curso de GRC, a gente fala de LGPD, a gente fala do setor financeiro, que aí entra aquele normativo 4893 do Banco Central. A gente fala de PCI, que é importante pra caramba para o setor aí de pagamentos eletrônicos. A gente fala de IPA, que é o padrão de segurança para a área de saúde dos Estados Unidos. Não tem um equivalente no Brasil, então o Brasil adota muito o IPA, que é o americano. A gente fala de governança, então a gente fala de COBIT, fala de ITIL, e a gente sempre fala no contexto legal. Então, a Nathalie pode procurar informações sobre o curso de GRC, que ele sim é um curso bastante relevante. E a gente já treinou diretorias inteiras de bancos com esse curso, e o pessoal falou, cara, foi transformador para a gente. A gente enxerga a tecnologia e a segurança de uma forma diferente depois dessa jornada. Por quê? Porque a gente via como uma área mais standalone, mais separada. E não, eles dependem muito da gente. E esse banco, só para vocês terem uma ideia, eles falaram, a gente tem só internamente mais de 1.000 normativos que foram escritos por profissionais do banco para atendimento às empresas do banco. E tudo isso faz parte do compliance. Olha como é importante o envolvimento do jurídico nesse momento. E eu diria o seguinte, um advogado que tem uma boa especialização em LGPD hoje consegue ter bastante destaque na área, tá? Muitos DPOs são advogados, embora eu tenha, para mim, pessoalmente, que eu acho que essa função ela tem que ser dividida entre o jurídico e o técnico, porque muitas vezes o jurídico nunca vivenciou um ataque cibernético para saber como é difícil lidar com isso tecnicamente. E o profissional de TI nunca vivenciou o que é responder juridicamente a um ataque cibernético. Então, esses caras têm que trabalhar para e passo. Então, recomendo que se conheça o curso de GRC, tá? Perfeito.
Peterson, né, do perito Peterson, COBIT e IT é obrigatório para quem quer ser da área de TI. COBIT para quem quer trabalhar com gestão de TI e IT para quem trabalha com operações diárias de TI. Desde você montar um ticket simples de um atendimento até questões mais complexas, como gestão de mudanças e outras questões que estão no nosso dia a dia. Quem quer trabalhar com cibersegurança precisa conhecer COBIT e IT da mesma forma que precisa conhecer a ISO 27000. Tem que conhecer. Eu endosso essas palavras também, porque, de fato, a partir do momento que você consegue interpretar o que a ITIL quer, né, qual que é a intenção da ITIL, do COBIT, é transformador da forma como você está atuando, independente do cenário e do ambiente que você está. Porque a ideia, de fato, é te dar caminhos para conseguir executar aquilo que você precisa. Então, isso faz parte mesmo das questões fundamentais, né, que precisa ser inserida aí nesse processo todo, né? E tem a questão da Mas muito bom. maturidade. A gente consegue medir maturidade nisso tudo. Qual é a maturidade da minha TI? Pô, vou lá colocar um CMMI, vou colocar alguma coisa assim que está dentro do ITIL e do COBIT, porque quando eu tenho uma operação estruturada, eu tenho uma gestão de da TI vida, estruturada, né? Isso, mesmo que não seja o PMBOK, se você quiser, de repente, uma coisa mais lean, mais enxuta, uma coisa mais ágil, mas eu tenho que ter alguma metodologia de gestão ali. Então, se eu agregar, por exemplo, PMI, mais COBIT, mais ITIL, mais ISO, pô, aí eu tenho conhecimento bacana. Esse conhecimento é importante que o cara tem. Mesmo que ele não seja especialista, ele tem que conhecer os pilares, ele tem que saber como isso afeta a vida dele e como pode tornar a vida dele mais estruturada e mais fácil. Não dá para cada um agir do seu próprio jeito, mesmo que ele seja bom tecnicamente. Eu preciso ter processos que sejam repetitíveis, porque senão vira uma bagunça, né? E é uma coisa que a gente falava logo na primeira entrevista que a gente fez com o Luiz, falando sobre empreendedorismo, porque assim, a gente precisa ter esse tipo de informação e adquirir essa habilidade de interpretação dentro do cenário corporativo, porque assim, tudo gira em torno do core business daquela empresa, tá? Então, se eu tenho essa bagagem e eu consigo interpretar qual que é a necessidade que aquele cliente tem, por exemplo, aí sim eu consigo executar com excelência aquilo que eu me proponho, que eu estudei, que eu vi na prática lá, né? Nas certificações e tudo mais. Infelizmente, a gente está caminhando para um final. Pode. Então, só no final, você comentou essa questão dos objetivos de negócio. Vou fazer aí a última menção ao curso da C-Cyber. Nós temos um curso de arquitetura de segurança, onde a gente ensina ao profissional que faz esse curso a pegar a empresa e entender os seus objetivos de negócio e montar a arquitetura de segurança para atender esses objetivos de negócio. Porque numa empresa, eu, como segurança, preciso responder aos objetivos de negócio. E não é a empresa que tem que se adaptar à segurança, é a segurança que tem que atender aos objetivos. Ou seja, quando eu converso bem com os objetivos de negócio, eu faço uma segurança melhor para aquele negócio. São arquiteturas diferentes para cada situação. E no curso a gente fala de arquiteturas de grandes players, como Microsoft, como Oracle, como Google, como várias empresas. Por quê? Porque os caras são os melhores no que eles fazem. Por que não trazer os melhores exemplos para ensinar da melhor forma? E eu tinha te cortado, acho que você vai ter que fazer o encerramento, então vamos lá. Não, imagina, eu acho que é sempre importante, a gente só está seguindo aqui um cronograma, porque assim, eu acho que a gente tem muito pano para manga, né, para debater. Eu acho que esse assunto a gente precisa, né, falar com mais tempo, com mais coisas, com mais informações, porque isso vai ser de fato relevante para todo mundo, né, e é importante você comentar sobre tudo isso, porque a gente está carente, né, a gente vê novamente aí o mercado carente, precisando de ajuda, né? E o fato da gente trazer esse tipo de informação é extremamente relevante para a gente chegar aí num... até, assim, não sei se a gente... Tem algumas perguntinhas aqui. Posso responder a do Valnei aqui? Perguntou... Isso, ele tinha perguntado primeiro sobre Blue Team ali. Só uma informação, dentro do cronograma, eu vou repassar com vocês já, vai ter uma palestra só sobre Blue Team, com um dos maiores especialistas do mundo também, vai ser legal se você puder assistir, mas aí o Almir, ele comentou sobre o Blue Team e falou sobre o faturamento lá, se você puder responder, e eu já vou te pedir o seguinte, né, já para a gente ir caminhando, para você fazer algumas considerações finais para nós, né, estamos vendo esse cenário todo, essa galera toda buscando informação, então assim, pô, aquela dica de ouro, né, o que você
enxerga como qual o conselho principal que você dá. Então, vou passar a palavra para você dar essa encerrada aí para a gente. Vamos lá, falando da questão aí do Valnei sobre o Pathway, né, a parte do Blue Team, cara, aqui na C-Cyber é a nossa especialidade, tá? Conheça o nosso site, Valnei, você vai ver vários cursos que são voltados para o Blue Team. Formação do analista de SOC, formação do C-Cert, né, que é resposta a incidente, formação do forense. Então, tudo aquilo que o cara tem que adquirir, os nossos cursos que vão desde o From IT to Cyber até, por exemplo, o resposta a incidente avançado, passa pela nossa formação. Dá uma olhadinha lá. E você perguntou sobre faturamento para empresas. Sim, nosso site tem uma área especializada para empresas. Então, entra no ccyber.com, na parte de cursos tem lá para pessoas e para empresas. É só ir até lá e faz contato com a gente que a gente vai te atender. Vai ser um prazer falar com você. E assim, para a gente poder finalizar, né, como conselhos finais, o que eu falo é, gente, acreditem na área de segurança da informação, na cibersegurança, seja ofensiva ou defensiva. Ela tem muitas oportunidades abertas e a gente precisa aumentar a força de trabalho em cibersegurança do Brasil, com mais quantidade e com mais qualidade. Nós, enquanto empresa, tanto a Start quanto a C-Cyber, são empresas que estão nessa caminhada para fazer isso, aumentar o tamanho da força de trabalho em cibersegurança. A gente pode pensar no mercado de trabalho hoje de duas formas. Ou eu vou para a área de empregabilidade ou eu vou para a área de empreendedorismo. O Lucas citou aqui a questão das parcerias que a Start faz para empreendedores. A gente está falando na C-Cyber muito sobre empregabilidade, mas também fala do empreendedorismo. Então, é importante que você possa estar no mercado, seja empreendendo e atendendo empresas e pessoas, seja trabalhando para poder melhorar a qualidade da resiliência cibernética das empresas. Tem muita oportunidade aí. Quem quiser buscar informação, eu acho que vocês estão falando, vocês estão ouvindo duas empresas que sabem onde estão pisando. A Start com a sua tecnologia, com o seu Firewall NG, a C-Cyber com seus cursos de capacitação. A gente quer ajudar a colocar mais gente no mercado, a gente quer ajudar a que mais pessoas venham a empreender no mercado da cibersegurança. Então, a minha dica é, peguem essas informações, revejam essa palestra, essa entrevista, e procura estabelecer o seu ponto de partida, por onde começar, quais conhecimentos eu já tenho e quais eu preciso adquirir. E aí procura a gente vai ajudar vocês, para que ainda em 2022 você comece a trilhar esse caminho, para que em 2023 você possa fazer parte desse mercado, que é um mercado grande, e que nós possamos ser colegas de área. E não simplesmente pessoas que dão opinião e ajudam a formar opinião no mercado. A gente quer formar opinião, mas a gente quer mais gente envolvida com a cibersegurança. Então, esse é o recado final. Sigam o evento está sensacional. Queria agradecer aí a Start, ao Lucas, que conduziu super bem aí esse nosso bate-papo, e estou à disposição sempre que vocês precisarem. Almir, cara, o prazer foi meu, de verdade, fiquei bastante empolgado de poder compartilhar essas informações com o pessoal, porque a gente realmente precisa, né? Às vezes a gente conversa, fala, tá interagindo muito com o profissional, assim como vocês, né? Então a gente precisa ser endossado um pelo outro, né? Como você falou. Não é de hoje que a gente pisa nesse terreno, né? A Start há 15 anos também, já trabalhando, atuando diretamente com a cibersegurança aí das empresas. Então, poxa, é um prazer enorme ter tido você aqui, né? Por a gente poder compartilhar, e com certeza teremos mais oportunidades para conversar, né? E o pessoal que acompanhou a gente vai ter a gravação, né? Então vocês vão poder rever e ver quantas vezes precisar esse conteúdo ali. Mas, Almir, cara, brigadão, até a próxima, viu? Obrigado, gente. Um bom restante de evento para vocês, bom almoço para quem for almoçar agora, e fiquem ligados aí, porque realmente esse evento está muito legal, gente. Uma ótima tarde a todos. Mais uma vez, obrigado pelo convite e estou à disposição. Valeu, Almir. Grande abraço.